Fala pessoal, hoje é quarta-feira, é o meu último dia aqui na Califórnia e tô arrumando as coisas já, antes de eu sair pra almoçar, mas já tá tudo no jeito pra eu ir pro aeroporto de noite. Meu voo é quase de madrugada e aí é hora de ir pra casa. Na real, eu vou pro México antes, né? Tem uma parada lá e essa parada vai ser um pouco longa, mas tá na hora de ir embora já. Aqui carregando os cacarecos, iPad, Mac, carregando bateria externa, passaporte tá ali já junto com outras coisas que eu preciso. Terminando de enfiar tudo dentro da mala, eu só trouxe essa mala pequena e a minha mochila. Como eu só ia ficar uma semana, eu nem quis me estressar em trazer mala despachada. E antes de eu ir embora, eu vou sair pra almoçar e vou passar rapidinho no shopping só pra ver se tem mais alguma besteira que vale a pena comprar. O meu almoço foi no BJ's, um restaurante bem no estilo Outback, e depois de lá eu fui pro Hillsdale Shopping Center, que é um shopping super vibe anos 90, me lembrou bastante o Shopping Catuaí lá de Londrina. Acho que eu vou dar uma passadinha na H&M, porque eu gosto de comprar roupa na H&M, é barato. Tipo, umas peças basiquinhas mesmo, assim, pra usar em casa. Por $6, $5. Eu comprei muito quando eu tava na Europa também. Bom, é sobre isso, né? A mala tá cheia e eu fiz o quê? Comprei mais roupas. Eu que lute pra fechar a mala depois. Porque juízo, principalmente em viagem, a gente não tem. Tem uma Mac ali. Olha só, uma loja da Lego. Ali em cima tem uma loja da Vans. Tem mais coisas pra cima também, pelo jeito. Pior que assim, eu almocei, mas tá um cheiro tão bom aqui que eu acho que eu vou acabar comendo alguma coisa junto. Vamos tomar alguma coisa. Mais lojas, The Body Shop. É um shopping bem grandinho até, tem várias coisas por aqui. Aparentemente aqui em cima é parte de alimentação. Tem um Häagen-Dazs, tem uma loja da Häagen-Dazs ali. Aqui na parte de cima tem Victoria's Secret, tem Gap, Swarovski. Realmente, várias lojas. Gente, milkshake de Häagen-Dazs. Quero. Detalhe para as taxas daqui. 9,6% de imposto que é somado na hora que você compra qualquer coisa. Um milkshakezinho de chocolate belga da Häagen-Dazs. É sobre isso e tá tudo bem. Definitivamente um dos milkshakes. Muito bom. E olha só, tem também uma área externa e com uma Apple Store. Bem bonito esse estilo de loja, shopping ao ar livre. Mais uma Apple Store, passando na frente mais uma. E aqui é muito bonito mesmo. Talvez, se eu tenha comprado uma pulseira de Apple Watch, comprei uma verde. Achei que ficou muito bonita, combinou com o dourado. E esse espaço aqui é muito gostoso. Gostei bastante desse shopping. Agora são umas 4 da tarde, então agora é hora de ir pra casa e fechar as malas, tomar um banho e me preparar para ir pro aeroporto. E apesar de eu já ter almoçado, eu parei num Shake Shack para pedir um cheeseburger. Os lanches lá são bem baratos e ao mesmo tempo razoavelmente gostosos, então é um lugar que vale a pena se você tá procurando algo rápido para comer. Então é isso, chamando o Uber aqui já e ir pra casa me arrumar, que agora faltam só umas... Quer dizer, faltam não, mas daqui umas 3 horas eu tenho que sair e ir pro aeroporto.
vendo esse céu azul de Foster City pela última vez da viagem, né? Não vai ser a última vez, mas... eu sinto saudade desse climinha. Adoro quando tá assim, friozinho, com sol, céu azul. Muito gostoso. Aí chegar aqui e ver esse laguinho com os patinhos, aquela pontezinha ali também, é sempre muito legal. O dia já praticamente está acabando e com isso também a minha estadia por aqui tá chegando no final. Tô quase pronto, já tá na hora de pegar as malas e ir pro aeroporto. Vou sentir saudades daqui. Foi uma viagem ótima, curti bastante. Tchau, patinhos. Em breve eu volto pra ver vocês. Muito bonitinho ver esses patinhos aqui. Acabei de chegar aqui no aeroporto de São Francisco e agora eu preciso achar onde é que tá a fila do check-in da Aeroméxico. E parece que eu encontrei. Tá ali. A Aeroméxico. Bora lá fazer check-in. Eu tô tentando achar agora os painéis para ver os portões e essas coisas, mas até agora eu não vi um. Olha só. Fotos. Aeroporto bem bonito aqui. Ok, achei meu voo. Cidade do México, 11h59, quase meia-noite. Portão A4. Então acho que é lá pra frente. Tá, eu tenho uma crítica a esse aeroporto, é que não tem sala VIP no terminal que eu tô. Então, eu vou ter que esperar por aqui mesmo. Não tenho o que fazer. Tá, na real tem 2 salas VIP aqui. Acabei de descobrir isso. Mas tem uma da China Airlines, que aceita Lounge Key, mas em horários específicos. Agora eu só conseguiria entrar com um Dragon Pass, mas sinceramente eu olhei a sala e ela é tão ruinzinha, então eu não vou gastar um Dragon Pass com isso. Tem uma sala da Air France, que também não é lá essas coisas, e com Lounge Key você só consegue fazer grab and go. Literalmente, eles deixam você entrar pra pegar comida e sair da sala, você não pode sentar lá. Então assim... não vou na sala VIP daqui do aeroporto de São Francisco. Fraquinho nesse quesito, hein? Bom, e o jeito foi sentar aqui perto da área de onde a gente vai embarcar e esperar, né? Ainda faltam uns 30, 40 minutos para começar o embarque do voo. E o pior, as lojas que tem aqui nesse terminal já estão quase todas fechadas. Eu até pensei em comprar algo, mas... tá fechando tudo já, então não é nem 11 da noite e tudo fechado num aeroporto internacional. Acho que nem Guarulhos é assim. Guarulhos inclusive tem um Starbucks a cada 5 metros. Aqui no terminal que eu tô não tem uma Starbucks. É um first world problem? Mas eu esperava mais. Essa é uma parte antiga do aeroporto e eles estão reformando os terminais. Mas é um aeroporto gigantesco, então até reformar tudo vai levar tempo. Nesse tempo, esse terminal aqui é abandonado, basicamente. Então, parece que para voos domésticos já tem um terminal novo, reformado, lindo, maravilhoso. Mas o internacional é fraquinho. Atrasado, mas embarquei. Agora são 11h40, supostamente vou sair meia-noite. Uma aventura, né? Tô com sono já. Mas será que vou dormir? Acho que não. Porém gostaria.
Gostaria muito de dormir nesse voo. E pra minha felicidade, assim como no voo que eu vim do México para São Francisco, voltando pro México, fileira só pra mim. Não tem coisa melhor. Porque assim, né, durante o voo eu vou muito ao banheiro. E eu gosto de levantar pra levantar, porque eu não consigo ficar sentado por muito tempo. Me incomoda, minhas pernas ficam cansadas. Então, você ficar sozinho, ainda mais que eu tô na janela, pra ficar pedindo licença pros outros é horrível. Um voo longo, perfeito, simplesmente perfeito. E se chegando na Califórnia eu consegui ver o Apple Park do avião, na hora de ir embora deu pra ver Los Angeles lá de cima. Esse voo teve cerca de 4 horas de duração, e aí, quando era por volta das 5 da manhã, o avião já estava pousando lá em Cidade do México. Cheguei, voo tranquilo, consegui dormir um pouco e, bem, agora tem que passar pela imigração. Pelo menos agora eu já sei como é que é o esquema aqui, mesma coisa que quando eu cheguei do Brasil. Mais uma vez, a imigração no México foi super tranquila, dessa vez até mais do que da outra vez, porque agora tava bem vazio a fila, então foi super rápido e tô aqui no aeroporto do México, só que agora eu vou sair, eu não vou, porque meu voo vai demorar. Então eu vou passear pelo México, vou passear pela cidade do México. O voo vai ser só, agora são 5 da manhã e o meu voo pro Brasil só sai 5 da tarde. E eu não vou ficar esperando aqui dentro do aeroporto. Pra começar o dia bem, eu já fui no Café Nin. Lá eles servem desde café da manhã até pratos mais elaborados para almoço. Tem diversos tipos de pães, mas eu pedi mesmo uma tortinha feita de arroz com leite e raspas de limão, que tava muito saborosa. E aí então meu passeio seguiu pelo Centro Histórico do México, passando pela Alameda Central, que é o parque público mais antigo de todas as Américas. Deu pra ver também o Palácio de Belas Artes da Cidade do México. Ainda ali no centro, deu tempo de passar pela Catedral Metropolitana da Cidade do México, e aí eu peguei um ônibus, ou melhor, o Metrobus, que é um mais moderno, anda em faixas exclusivas, até lembra os ônibus de Londres, e com ele eu fui até o Bosque de Chapultepec, que é um dos maiores parques do México, com quase 700 hectares. E dentro desse bosque tem muita coisa para fazer. Dá para visitar o Jardim Botânico, tem vários museus, incluindo o Museu de História Nacional do México, que fica no Castelo de Chapultepec. E lá as exposições são impressionantes. Tem também uma vista panorâmica incrível que você pode observar toda a beleza natural e as construções de Cidade do México. Ainda tive tempo de ver de perto o Anjo da Independência, que é um monumento muito importante para o México. Em geral, a cidade me impressionou muito, mas a melhor parte mesmo é que eu me senti em casa por estar num país latino. Tinha até carro da sucata na rua, algo que me lembrou muito o Brasil. De almoço, comi tacos ao pastor, que é uma combinação de carne de porco marinada com abacaxi e vários temperos, e tava muito bom. E aí, infelizmente, já era hora de correr pro aeroporto, porque eu tava super atrasado pro meu voo. Ai, cheguei na hora do embarque, mas cheguei. Deu certo, deu tempo. O trânsito tava infernal. Eu cheguei aqui, gente, super atrasado, correndo. Passando um pouco de mal, mas cheguei. Tô embarcando já. E apesar de toda a correria para chegar no aeroporto a tempo, o meu voo demorou muito para sair.
mas pelo menos deu pra falar que eu fiquei uma horinha a mais do que eu esperava em Cidade do México. E apesar da loucura que foi conhecer o México, melhor, um pouquinho do México em 12 horas, valeu super a pena. Eu adorei ter passeado por Cidade do México e pretendo muito em breve voltar lá pra curtir com mais calma. Assim como a ida do Brasil para o México, a volta foi num Boeing 787 Dreamliner, que devo dizer que foi o avião mais confortável no qual eu já viajei. Para o jantar eu escolhi uma massa acompanhada de saladinha, um pedaço de pão e sobremesa, que foi bem parecido com o que eu peguei vindo do Brasil para o México. E aí mais tarde, durante a madrugada, eles serviram comida de novo e dessa vez eu escolhi ovos com alguns legumes e uma salada de frutas. Esse voo foi um tanto longo, foi um voo de cerca de 9 horas, então deu tempo de fazer muita coisa, assistir muita série, ouvir muita música e até de tirar um cochilo antes do pouso em São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, tô no Terminal 2, porque a Aeroméxico para aqui também, assim como eles saem daqui. O desembarque é aqui no Terminal 2 e fila bem demorada para passar no controle de passaporte, porque é menor o espaço, mas já deu tudo certo, já passei pela alfândega e daqui a pouco já sai meu voo para Londrina. Então eu vou para lá agora, porque tem que sair da parte internacional e ir para a parte nacional, mas ainda bem que tá perto, porque são do lado, né? O Terminal 2, Nacional e Internacional. Se fosse no 3, seria um pouco mais corrido. Deu tudo certo no voo, eu consegui dormir um pouco, mas estou bem cansado, porque já faz o quê? Mais de 24 horas que eu tô viajando. Bom, bora lá pro 2 Nacional, pegar o voo da Latam, que tá saindo, sei lá, daqui uma hora tá saindo o voo. E aí de novo, o Duty Free do Terminal 2, que é pequenininho, né, comparado com o do 3, mas ainda assim tem umas coisinhas aqui. Essa minha mochila tá um peso, mas é isso. Já saí da parte internacional do Terminal 2, tô aqui já no Nacional e pra área de embarque agora, que já vai começar o embarque do meu voo pra Londrina. Aqui tem fila no embarque, mas eu vou lá no Visa Fast Pass pra furar essa fila. Aquele vídeo eu tinha mostrado como é que funciona o Visa Fast Pass no Terminal Internacional. Aqui no 2 é a mesma coisa, só gerar o QR Code no aplicativo da Visa, tendo um cartão Visa Infinity, passa ali e você já consegue furar aquela filona do raio-x. Pra vocês terem uma ideia, aqui atrás é o raio-x normal e aquele último ali é o da Visa. Então é bem mais rapidinho, sei lá, acho que 3 pessoas na minha frente, passei em menos de 5 minutos. Londrina, 8h10. E vai ser embarque remoto, pelo que eu vi aqui. Tô dentro do avião já. Vou curto agora. E pior que agora, assim, tô cansado e quero tomar um banho, mas nem tô com sono, porque eu consegui dormir um pouco no avião. Se bem que eu acho que se eu chegar em casa eu durmo. Sei lá, enfim. Já já a gente sai. E é isso aí. Foi uma boa viagem. Foi corrido, mas foi ótimo.
O voo para Londrina com a Latam não teve nenhum segredo, como estava na Premium Economy, o serviço de bordo incluía as batatinhas, uma barra de cereal, refrigerante e tinha algumas outras bebidas. É um voo super curto, menos de 1 hora de duração, mas como dessa vez estava de dia, deu para ver as paisagens e também, claro, ver Londrina lá de cima. Pousamos, tudo certo, agora, como eu não tô com mala despachada, é ir pra casa e fim de uma aventura, né? Inclusive esse aqui é a área nova do desembarque que eles estão arrumando, tá ficando maior. Bem, já estou em casa. Na verdade, já faz alguns dias que eu cheguei de viagem, porque eu precisei descansar, colocar as ideias no lugar. Apesar de ter sido só uma semana viajando, deu tempo de conhecer muita coisa, de fazer muita coisa, de descobrir muitas coisas. Passear por São Francisco foi super legal. Ter conhecido o Vale do Silício também foi super significativo, é um lugar que eu sempre quis conhecer. E o passeio de menos de um dia, 12 horas no México, também foi muito legal, muito importante. E eu quero voltar lá, inclusive, porque eu gostei muito daquele lugar. Essa viagem também foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez viajando sozinho para fora do país, passando um tempo longe, só eu. Então, acho que eu pude me descobrir mais, entender mais, pude curtir mais também, fazer coisas que eu gosto. Agora, eu não sei exatamente como que vai ser o futuro desse canal, porque isso aqui é apenas um hobby, é um projeto paralelo que eu tenho. Mas eu tenho algumas ideias, mas ainda não sei como que eu vou tirar elas do papel. Mas vamos ver o que vai sair daqui pra frente. Porém, de novo, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu publiquei. E se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram me ver fazendo, é só mandar aí nos comentários, me encontrar nas redes sociais. E quem sabe a gente se encontra num próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima.